noite, igreja. Mais uma vez. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos ficar sobre os vossos pés, quem está sentado. Vamos acomodar os nossos lugares para iniciarmos o culto, amém? Boa noite para vocês também que estão em casa. Que Deus abençoe vocês, né? Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor e é lugar de nós estarmos com alegria, porque o Senhor tem feito tantas coisas boas em nós e que a única coisa que nós temos que fazer é nos derramar diante dele. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês compartilhar o link, né, dessa transmissão, para vocês abençoar vidas que estão lá fora, famílias, amigos, parentes, pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, que precisam ver que há igrejas abertas, que há ainda lugar para se refugiar daquilo que precisa, que Deus está aqui conosco, amém? Vocês podem aí compartilhar, fique à vontade. A casa é do nosso Pai. E enquanto isso que vocês vão compartilhando, eu queria ler aqui em João 4,14. E aqui está escrito assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É somente aqui, é só esse versículo. E essa passagem, irmãos, elas têm falado muito comigo em questão de nós buscarmos mais a fonte que é o Senhor. Às vezes nós ouvimos pregações que falam sobre isso, que falam sobre a fonte, sobre a água. E nós temos que pedir ao Senhor para que Ele dê dessa água dele, que não é a água que nós bebemos, né? Não é aquilo que sacia a nossa carne, mas é aquilo que sacia o nosso espírito, é aquilo que sacia a nossa alma. Eu convido vocês a fechar os seus olhos, que vocês possam fazer oração ao Senhor nessa noite, que você possa falar com o Senhor: Senhor, eu estou aqui para me entregar a Ti, para Te adorar, para exaltar o Senhor. Mesmo que o dia foi muito trabalhoso, que eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, mas eu estou aqui. E eu não quero ficar do mesmo jeito que eu estou. Eu quero sair renovado daqui. Que o Senhor possa derramar a Tua água sobre a minha vida. Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor e nós Te agradecemos, Pai, por nós estarmos aqui. Isso é sinal, Deus, que o Senhor nos aprovou mais uma vez para estar na Tua casa, para entoar louvores, para Te adorar, para exaltar o Senhor. Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Purifica-nos, Senhor, para nós estarmos, Deus, aptos a adorar ao Senhor. Purifica-nos, Senhor, para que o nosso coração esteja pronto, Deus, para Te entregar o melhor, para entregar aquilo que o Senhor quer de nós, que é a verdadeira adoração. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa vir sobre este lugar, venha sobre essa igreja, visitam as casas que estão assistindo e as casas que até não estão assistindo. Senhor, para que nós possamos, Deus, todos os dias estar mais perto de Ti e ser escondido nas Tuas mãos, Pai. É o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê a salva de palmas ao Senhor, exaltando o nome dEle. Eu convido vocês a adorar o Senhor, amém. Com as palmas. Dá
O Senhor nos chama como nós estamos, para adorar a Ele, para se render a Ele. E isso é um sinal de que Ele fala assim: ó, não importa quem você é, não importa o que aconteceu, não importa o seu passado, não importa o que os seus pais fizeram, venha ao Senhor. Porque Ele tem uma água que purifica e transforma as nossas vidas. E todos os dias, quando nós bebemos dessa água do Senhor, não tem como nós ficarmos do mesmo jeito. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela não vai vazia. Quando ela vai, ela vem e transforma. Convido vocês a fecharem os seus olhos. E que você possa falar assim: Senhor Jesus, declara assim comigo: Senhor Jesus, eu quero beber dessa água, dessa fonte. Derrama sobre mim. Aqui está o meu coração para te receber, Jesus. Porque eu sei que eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Oh, Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Deus. Tu és grandioso, Pai. Nós queremos beber dessa água que vem do Senhor. Esse rio, nós queremos afogar nesse rio onde não nos mata, mas nos traz vida, Jesus. Nós queremos, Senhor, mergulhar mais em Ti, te conhecer mais. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, declare furioso. Oh, furioso oceano, vem fruir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Declara assim: pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você.
mesma forma que entramos. Nós não queremos, Senhor, nos ficar da forma que estamos. Nós cremos no Senhor, cremos que essa água que vem do Senhor, que flui do trono do Senhor, ela purifica, ela transforma. Ela transforma caráter, ela vem curando, ela vem transformando. Oh, Jesus Cristo, venha, Pai, sobre nós. Nós não queremos, Jesus Cristo, a água supérflua. Nós não queremos a água que alguém fala, nós queremos buscar essa fonte, Jesus. E é nós mesmos que queremos correr para buscar essa fonte que é o Senhor. Oh, Jesus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, neste lugar. Venha fluir, Deus, o teu rio sobre nós. Flua o teu rio sobre nós, Jesus. Oh, Jesus. Flui sobre nós. Começa a pedir ao Senhor para que Ele dê dessa água. Começa a clamar ao Senhor falando: Jesus, eu quero essa água que todo mundo diz, que a tua palavra diz, que eu jamais ficarei da forma que eu estou, que eu jamais ficarei assim, triste, angustiado, desanimado. Eu sei que a tua água tem tanta vida. Eu sei que a tua água tem tanta vida, Jesus, que traz-nos alegria. Nos traga essa alegria, Jesus, sobre nós. Traga, Jesus, sobre nós essa alegria. O furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, Deus. E nós queremos mais de ti. Oh, mais, mais, mais. Aleluia, Jesus. E enquanto nós clamamos ao Senhor pedindo que Ele venha fluir essa água sobre nós, e quer dizer que nós estamos ali, né, na superfície ainda, pedindo para ser mergulhado naquilo. E Jesus está ali na porta batendo. Jesus está ali. Eu estou aqui com você. Você consegue me ver? Você consegue me sentir? Você consegue parar um pouco e dizer assim: Jesus, eu estou sentindo que o Senhor está aqui do meu lado? Ou você sente Deus tão longe de você? Mas Deus, Ele nunca está longe de nós. Ele sempre está perto por nós. É nós que às vezes não enxergamos, porque nós não ouvimos um sim, porque nós não conquistamos algo, ou porque a gente não quer mesmo. E Jesus está ali. Ele quer nos esconder nas asas do amor dEle. Ele quer dizer assim: eu te protejo, eu te purifico, eu te santifico, eu te transformo. Eu estou aqui todos os dias para renovar a sua vida, para transformar a sua vida. Eu não quero só te dar prosperidade. Eu não quero só te dar uma alegria aqui na terra. Eu quero que você seja salvo.
E que você conquiste pessoas para elas conhecerem o nosso Deus. Ele não quer só nos fazer conquistar nada aqui, mas a melhor herança que nós possamos ter é o reino dos céus, onde não haverá choro, nem tristeza, nem morte, onde nós estaremos com nosso Pai. Mas até lá, nós temos que estar com um fogo sobre o nosso coração, com uma vontade de adorar o Senhor, com uma vontade de buscá-lo, a ponto de nós perdermos o tempo, para que Ele possa estar nos escondendo aqui, porque o mundo é mau. A passagem bíblica já diz que o demônio, ele anda sobre o nosso derredor, quer dizer que ele está aqui na terra. Mas nós, como os filhos de Deus, precisamos nos esconder no Senhor. Que a sua oração hoje possa ser: Senhor, me esconda em Ti. Me esconda, Senhor, a ponto de mais nada me afastar de Ti, de mais nada me tirar, Jesus, o sono, de mais nada me atormentar, do Satanás não me atormentar mais, a ponto de ele não conseguir mais tocar em meu sonho, em mim, em nada. Porque Ele é mais poderoso do que o Satanás, e Ele é mais poderoso que nós. E se nós somos filhos, se nós estamos perto dEle, quem vai nos atacar? Quem vai nos afastar do amor do Senhor? Ninguém, irmãos, ninguém. Não há. Cante assim comigo. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Você pode falar quanto você ama Jesus. Oh, como eu amo Seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Declara assim: esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti. Declare: esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome. Que eu conheço. E qual é o som? Qual é o som de
eu conheço, como eu amo seu nome. E como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Declaria. E qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Jesus, qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E este é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Arruma, Jesus. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo. Declare com a sua voz, com a sua adoração ao único que é digno, o único que é digno, que é o nosso Jesus. Oh, tu és santo, Deus. Santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Jesus. palmas ao Senhor, exaltando o nome dEle, o nosso Jesus, o nosso Rei dos Reis. Amém.
Ei, a paz, boa noite. Quem está feliz com Jesus aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Dê um aleluia. Amém. Isso é muito importante, né? Tá feliz. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, compartilhar com vocês sobre dízimos e ofertas. Eu queria também agradecer a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe. Esse mês nós estamos entrando aí em liberdade financeira. Quem aqui quer ter liberdade financeira? Não, aí não, gente. Amém. Quem quer ter liberdade financeira, gente? Aí, ó. Todos nós queremos ter liberdade financeira, então nós temos que ser firme, né? Nós temos que ser firme nas nossas respostas, né? Porque aí nós mostramos para o Senhor que é realmente isso que a gente quer, né? Então, compartilhando aí sobre dízimos e ofertas, eu queria colocar o tema ali. Tá o tema ali: dizimar e ofertar. Dizimar e ofertar é um ato de amor, de gratidão, né? Dizimar e ofertar é um ato de gratidão. Se dizimar e ofertar não for por gratidão, queridos, né? Como tudo na nossa vida, né? Se a gente não for grato, né? Mas o dizimar e ofertar ali, se não for por gratidão, esse ato ele se torna inválido diante de Deus, ou aparentemente inválido, né? Porque eu vejo que todas as coisas, né, que a gente faz para o Senhor deve ter o intuito de agradar a Ele, né? Tudo que nós fazemos para o Senhor deve ter o intuito de agradar o Senhor. E quando nós encontramos a gratidão em ofertar, quando nós encontramos a gratidão em dar, a devolver, aí sim nós agradamos verdadeiramente o Senhor, porque o Senhor, Ele vê em nós um coração agradecido, né? O Senhor, Ele enxerga em nós um coração agradecido. Nós temos um Deus que Ele sonda os corações. A Bíblia fala que Jesus estava sentado diante do gasofilaço e várias pessoas ali depositavam suas ofertas. Mas teve uma viúva que depositou apenas 3 moedinhas. Ela chamou a atenção do Senhor. Nós vemos também ali, quando Salomão teve a oportunidade de pedir ao Senhor tudo que ele queria. Ele pediu sabedoria e conhecimento para cuidar do povo. E a Bíblia fala que o Senhor fala: por viste no seu coração que sabedoria e conhecimento é o que verdadeiramente pediste, muitas coisas eu vou te dar. Então o Senhor, nós temos um Deus que Ele sonda o nosso coração. E quando Ele vê em você um coração grato, meu irmão, é bênção sem limite para a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês, baseado na gratidão, alguns benefícios que a gente pode receber de ser grato. Quais os benefícios de ser grato? O primeiro deles, enquanto solta ali a gente vai falando, o primeiro deles é: Deus me vê como um bom investimento. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: Deus me vê como um bom investimento. Então o primeiro benefício aí de ser grato é que Deus te vê como um bom investimento. A gente vai ler o texto, está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 23, vocês podem estar acompanhando no telão. A palavra de Deus vai dizer assim: o Senhor respondeu: servo bom e fiel, você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Se nós formos fiéis nas coisas pequenas, nas coisas simples, Deus nos colocará nas coisas grandes. Nós temos que ser gratos, querido. A gratidão, ela nos leva a um crescimento e a multiplicação. A gratidão, ela vai te levar ao crescimento e à multiplicação. Deus vai te ver como, toda vez que Deus te vê como um bom investimento, Ele vai te fazer crescer. Isso é em todas as áreas da sua vida, né? No contexto dessa história, o Senhor dá moedas ali, 5 para um, 4 para outro e 1 para o outro homem.
E 2 apenas multiplicaram aqueles talentos. Os 2 apenas multiplicaram aquele talento. E aqueles 2 que multiplicaram, o Senhor viu aquele homem, chamou aqueles homens de servo bom e fiel. Baseado no que eu posso achar, eu vejo que Deus, o Senhor, aquele Senhor representa Deus, né? Ele não se importou com aquele talento. Não chamou ele de bom e fiel por causa daquele talento, e sim pelo zelo que ele teve de cuidar daquilo que o Senhor confiou a eles. O Senhor não vai te chamar de bom e fiel porque você tem uma condição financeira boa. O Senhor não vai te chamar de servo bom e fiel porque você tem um carro bacana ou uma casa. O Senhor vai te chamar de servo bom e fiel quando você tiver o verdadeiro zelo de cuidar das coisas dele. Então seja bom e fiel em cuidar daquilo que o Senhor te confiou. E aqueles homens agradaram tanto aquele Senhor que eles receberam uma promessa de crescimento e de participação da alegria daquele Senhor. Então, quando você move o coração de Deus, né, quando você agrada ao Senhor, além da promessa de crescimento, você tem ali uma promessa de participar das suas alegrias. É como se o Senhor tivesse ansioso para que você acordasse. Acorda, irmão. Acorda, irmã. Eu quero que você participe desse dia maravilhoso que eu preparei, que eu tenho. Vem participar comigo desse dia maravilhoso que eu tenho para você. Deus, Ele quer te abençoar com o melhor e em grande quantidade. Se a gente vê o versículo no capítulo 25, mas no versículo 29, a parte A, vai dizer assim, ó: pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Então a gente vê que o Senhor, Ele quer te abençoar com o melhor e em grande quantidade. Nós temos que ser fiéis nas coisas pequenas, para que Deus nos coloque nas coisas grandes. Seja um grande investimento nas mãos de Deus. Como você se torna um grande investimento nas mãos do Senhor? Sendo grato pelas pequenas, pelas coisas simples, sendo grato. E quando você pelas coisas recebidas, automaticamente você está preparando o caminho para mais bênçãos. Quando você é grato, né, nas coisas pequenas, você está automaticamente se lançando às coisas grandes, né? E o segundo benefício de ser grato, eu mantenho a minha mente ativa e positiva. Você mantém a sua mente ativa e positiva. Tem muita gente que mantém a mente ativa e negativa. Mas aqui nós vamos aprender que eu mantenho a minha mente ativa e positiva. Lá em Salmos, no capítulo 121, no versículo 1 e 2, vai dizer assim, ó: eleva os olhos para o monte, de onde virá, pois, o meu socorro? Aí é uma pergunta, né? Aí eu lembro do Mano Jones, né? Com a mente ativa, né? Que nada, meu socorro vem do Senhor, né? Você pode elevar os seus olhos ao monte e perguntar de onde vem o seu socorro, mas a sua mente ativa e positiva, ela vai te lembrar que o seu socorro, ele vem do Senhor. Eu não me esqueço o que Deus fez lá atrás, da onde Deus me tirou, das pequenas coisas que Deus me deu. Eu não me esqueço do que Deus está fazendo agora, porque eu sou grato pelo que Ele está fazendo agora. E eu também não me preocupo com o que me espera lá na frente, porque eu tenho a certeza de que é Ele que está preparando, e quando chegar vai ser maravilhoso. Quando eu mantenho a minha mente ativa e positiva, eu também não me esqueço quem Deus é, quem Ele é. Isso é um grande adereço para bênçãos, para gratidão, né? Você lembrar quem Deus é, porque você entende que se não tem, Deus é Deus. Se você tem, Deus é Deus. Então você nunca vai ser
ingrato, porque você reconhece quem verdadeiramente Ele é. Porque infelizmente tem muitas pessoas que ao adquirirem as suas vontades, né, Deus abençoa, e infelizmente as pessoas se esquecem de Deus. É uma tendência muito negativa você se esquecer quem é Deus. E quando acontece o pior, essas pessoas, elas exigem a presença de Deus. Elas querem que Deus abençoe elas ali da mesma forma que abençoou antes, como se nada tivesse acontecido. Quando eu mantenho a minha mente positiva, eu não tenho dúvida de que é o Senhor que está fazendo. Eu quero falar algumas coisas aqui e eu queria que você repetisse, porque vem do Senhor, né? Quando eu mantenho a minha mente ativa e positiva, né? Eu entendo que o meu socorro, ele vem. Vamos falar mais alto? O meu socorro, ele vem do. As minhas bênçãos, elas vêm do. As minhas provisões vêm do. As minhas vitórias, elas vêm do. Quando eu mantenho a minha mente positiva, quando minha mente é ativa e positiva, eu tenho a certeza de que tudo que acontece na minha vida vai vir do Senhor. Porque Ele é o principal foco de nós estarmos aqui. Amém? Uma pessoa grata, ela sempre se lembra de devolver a Deus. Não porque o pastor pede, não porque toda semana tem uma pessoa aqui falando isso, mas é porque a gratidão que ela tem de já ter recebido move ela a entregar. Essa pessoa, ela não reclama, ela não põe empecilho. E quando essa pessoa verdadeiramente ela não tem, ela se entristece, mas ela ora, pedindo a Deus a provisão para que os próximos meses, os próximos dias sejam diferentes. Uma pessoa grata, ela sabe que a sua contribuição, ela mantém a obra de Deus aberta, a casa de Deus aberta. E baseado nisso, ela dá oportunidade para muitas pessoas poderem conhecer ao Senhor, assim como um dia eu e você conhecemos. Então, uma pessoa grata, ela entende que ela deve dizimar e ela deve ofertar. Uma pessoa grata, ela sempre substitui as coisas negativas pelas coisas positivas. Ah, eu não quero, eu não tenho, eu não posso, eu não vou. Eu quero, eu tenho, eu posso, eu vou. Ela começa a enxergar a vida de forma positiva. Porque essa pessoa, ela dá graça em tudo que acontece. Ela dá graça em tudo que acontece na sua vida. Eu li um documentário sobre o pastor Josias Moura, e ele fala em um pedaço que nós devemos parar de enxergar a vida de maneira amarga. Eu vejo muito isso como de uma maneira dificultosa. Nós devemos parar de pôr empecilho na nossa vida. Nós temos um Deus tão grande, o pastor sempre fala isso. Nós servimos a um Deus tão grande e muitas das vezes nós queremos ser pequeno, né? Nós devemos entender que tudo que acontece no reino de Deus é para o crescimento. Tudo que acontece no reino de Deus é para o nosso crescimento. Então, mantenha sua mente ativa, positiva, na gratidão, independente da sua situação, independente do que você está vivendo hoje, independente das coisas que têm acontecido, mantenha sua mente ativa, positiva, na gratidão. E eu queria compartilhar uma foto ali. Não sei se vocês conhecem, na África, essa fruta, ela é chamada de sabor de baga. Essa fruta, ela muda o paladar das pessoas, de maneira que tudo que é comido passa a ter gosto doce e agradável. Um alimento azedo, mesmo comido,
várias horas depois de alguém experimentar o sabor de baga, se torna doce e saboroso. O que eu quero dizer com isso? A gratidão, ela é o sabor de baga do crente. Quando o nosso coração está cheio de gratidão, nada que acontece na nossa vida, né, torna desagradável. Nada que Deus nos peça será um fardo. Nada que aconteça contrário à sua vontade vai te impedir de prosseguir. Porque a gratidão, ela tem gosto doce, agradável e saboroso. Como diz Damares, né? Tem sabor de mel. Então que nessa noite você possa se levantar do seu lugar, nesse momento doce, agradável e saboroso, que você possa se colocar de pé no seu lugar, tomar a sua oferta. Gostaria de chamar o pastor para estar orando. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. E que Ele nos sustente com esse coração agradecido. Porque com certeza é o fundamento de tudo que Deus faz e continua fazendo sobre a nossa vida. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido o nosso cuidador, tão zeloso, tão maravilhoso. Nos detalhes o Senhor tem realmente cuidado de nós. Ó Deus, te agradecemos, porque se algo temos para te oferecer, das suas próprias mãos te damos, porque é do Senhor que temos recebido toda a provisão, pois Tu és a nossa fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Continua cuidando de nós, ó Deus querido, pois somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Ainda que as crises venham, que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, por meio do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Receba nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias. Receba, Deus, em nome de Jesus, o sacrifício, ó Deus, que cada pessoa tem depositado no teu altar, porque é uma semente de gratidão, mas sobretudo uma semente de fé, de confiança, ó Deus querido, porque o Senhor, como Davi disse: fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sair do seu lugar e entregar seu dízimo e oferta ao Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Deuteronômio,
capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, porém, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferros. Pode repetir essa frase? Vamos lá, 1, 2, 3 e... terra cujas pedras são ferro. Como é que chama essa cidade, gente? Itabira, pronto. Se alguém perguntar para você, tem Itabira na Bíblia? Tem, vou te mostrar, né? Tá aí, ó, Deuteronômio capítulo 8, versículo 9. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os teus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com o maná que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que morrereis ou perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor teu Deus. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Amado Espírito Santo, como nossa alma se alegra em estar diante da tua presença. Ó Espírito Santo, nós invocamos o Senhor neste lugar, e nós pedimos, ó Deus, imploramos o Senhor que fale conosco, pois está escrito: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos ouvir o Senhor, Espírito Santo. Nós somos a sua igreja, nós somos seus filhos, nós somos seus servos,
ensina-nos, instrua-nos, prepara-nos, ó Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, ministra ao nosso coração, cala Satanás, destrua as obras do diabo e edifica no nosso coração tudo aquilo que está planejado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos pela plenitude da Tua bênção e já por ela te agradecemos, na certeza de que o Senhor sempre ouve e responde às nossas orações e faz infinitamente mais do que tudo que podemos pedir e até mesmo imaginar. Te damos glória, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. O tema dessa palavra é alcançando a liberdade financeira. Qual que é o nosso tema? Alcançando a liberdade financeira. Irmãos, algo que Deus colocou no nosso coração desde o ano passado, que nós fizemos o Profetizando 2021, o Senhor colocou no nosso coração que no mês de junho seria um tempo de nós orarmos durante todo o mês e aprendermos princípios de como alcançar a liberdade financeira, de como sermos abençoados por Deus na vida financeira. Irmãos, e com certeza absoluta, Deus não tem nada contra abençoar o seu povo, muito pelo contrário. É isso que nós vamos aprender um pouco hoje. Existem muitas pessoas que acreditam que o dinheiro e a vida espiritual se conflitam entre si, né? Então tem gente que acredita que quanto mais miserável uma pessoa é, mais crente ela fica. Quanto menos dinheiro uma pessoa tem, mais espiritual ela vai ser. Mas gente, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Infelizmente, nós vivemos uma influência da religiosidade, do passado, e isso foi muito forte, muito impregnado pelo catolicismo durante muitos anos, em que se pregava a miséria do povo para que o povo fosse espiritualmente saudável. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós conhecemos a vida financeira à luz da Bíblia, nós vamos perceber que é possível ter uma vida espiritualmente saudável e também uma vida financeiramente saudável. E uma das coisas que a gente aprende através do princípio bíblico é que liberdade financeira, diferente do que se ensina aí fora, se você for estudar conceitos de economia, sobre liberdade financeira, de uma forma mais simples, é como se a pessoa tivesse já a sua própria aposentadoria, né? Ou seja, uma pessoa que vive a liberdade financeira, ela já tem ali, abaixa só um pouquinho o teclado, por favor. Uma pessoa que tem a liberdade financeira, ela goza ali de benefícios aonde ela não precisa mais trabalhar para que ela viva, ou seja, para que ela tenha ali o seu sustento mensal, né? Mas nós vamos entender, queridos, que no princípio bíblico, liberdade financeira é muito além do que ter dinheiro, muito além do que isso, né? Por quê? Porque a liberdade financeira, no contexto bíblico, é nós experimentarmos o cuidado de Deus conosco, é nós experimentarmos a provisão de Deus, enquanto nós nos dedicamos a fazer a sua vontade, enquanto nós nos dedicamos a servi-lo. No texto que nós lemos aqui, está claramente exposto para nós, ou nós somos escravos do inimigo, ou nós somos servos de Deus, né? E nós vamos ver que como servos de Deus, nós somos plenamente cuidados por Deus. É interessante que a mensagem que Deus deu a Moisés, o libertador, para que libertasse o seu povo, Moisés ele chegaria para Faraó e diria a seguinte coisa: olha, Deus me mandou aqui para dizer para você o seguinte: solte o meu povo para que me sirva no deserto.
solte o meu povo para que me sirva no deserto. É interessante que Deus vem para tirar o seu povo da escravidão, para que o seu povo possa servi-lo. Mas o povo de Deus ali vai perceber claramente a diferença de ser escravo do inimigo e ser servo de Deus. E é servindo a Deus que nós gozamos de uma real liberdade financeira. Por quê? Porque nós vemos o cuidado, o zelo de Deus em detalhes com a nossa vida. Então, liberdade financeira, ela vem da compreensão de que nós temos Deus como Pai, e Ele atua poderosamente em todas as fases das nossas vidas, seja qual a fase que nós estamos vivendo, nos levando a depender única e exclusivamente dEle. Nos levando a depender única e exclusivamente dEle, não importa a fase que nós estejamos vivendo. Nós percebemos claramente aqui as fases que o povo de Deus viveu: fase de escravidão, fase do deserto e fase da prosperidade. E em todo tempo nós vemos a manifestação de Deus. Então o povo de Deus, ele vivenciou essa diferença entre servir a Deus e ser escravo de Faraó. É impossível nós vivermos uma verdadeira liberdade enquanto nós não entendermos o quão importante é servirmos a Deus. Existe uma promessa de Deus para nós, que se nós buscarmos o seu reino e sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas Ele nos acrescentaria. Todas as coisas Ele nos acrescentaria. Por outro lado, a Bíblia diz que é vão, inútil é a pessoa dormir tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente ele granjeia, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então, experimentar o cuidado de Deus, experimentar a provisão de Deus, seja em qual fase da nossa vida nós estamos, é o que de fato traz liberdade financeira. Irmãos, não é quanto a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa pode ser dono de milhões e milhões de reais, e ainda assim ser um escravo financeiro, não saber o que é viver uma liberdade financeira. Porque a verdadeira liberdade está em servir a Deus, em usufruir do cuidado, da bondade, do amor de Deus, da paternidade de Deus. Ele cuida dos seus filhos, enquanto os seus filhos priorizam a Ele, enquanto os seus filhos o servem, Ele cuida nos detalhes, e Ele conhece a nossa realidade. Em um dos salmos, o salmista diz assim: Senhor, não me dê muito para que eu não me esqueça de Ti, e não me dê pouco para que eu venha roubar e envergonhar o Teu nome. Dai-me somente o que necessito. Quando nós gozamos desse cuidado de Deus, reconhecemos que Deus é a fonte da nossa vida, nós podemos usufruir da liberdade em qualquer fase da vida que nós vivemos. Gente, o povo judeu é um povo que se tornou símbolo de prosperidade. Quando nós pensamos no povo judeu, no povo de Israel, nós pensamos num símbolo de prosperidade, num povo que foi poderosamente abençoado por Deus e é abençoado até os dias de hoje. Em todas as épocas e lugares por onde ele passou, uma revolução financeira acompanhou esse povo. É incrível. As riquezas sempre vêm para a mão dos judeus. Eu estava vendo uma série na Netflix, que é um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e é interessante que a grande revolta de Hitler contra os judeus é porque todos os bancos, empresas, as maiores economias do país estavam na mão dos judeus. E uma das coisas que Hitler queria fazer era tomar aquelas posses dos judeus. Por isso que ele vem fazendo aquela matança. Aonde os judeus entram, eles assumem as posições mais altas da sociedade. Os maiores donos de banco do mundo são judeus. Das maiores grandes empresas do mundo são judeus. Você vai pesquisar, Bill Gates é judeu.
muitos nomes de bilionários, de grandes judeus. Mas é interessante nós entendermos as fases deste povo e percebemos como Deus trabalha e como nós precisamos nos relacionar com Deus para viver a prosperidade ao seu modo, para a glória do seu nome. Por quê, gente? Porque esse poder para adquirir riqueza, como o texto está dizendo aqui, é uma herança de Deus. É uma herança, é fruto de uma promessa. Eles são herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. E Deus é fiel para cumprir a promessa. E talvez você pense, amém, pastor, mas essa é uma promessa feita aos judeus. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros da mesma promessa. Essa promessa se estende a nós, então nós podemos ser abençoados por Deus, sim, na vida financeira. Com a história do povo de Deus, nós podemos aprender que o caminho da liberdade financeira é feito por fases. E em cada uma dessas fases, nós podemos ver claramente a presença de Deus como, em primeiro lugar, libertador. A primeira fase que nós encontramos aqui, na história do povo de Deus, Deus está se manifestando na vida deles como o libertador. Olha o que diz o versículo 14: e se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Irmãos, com a história do povo de Deus, nós podemos aprender isso aqui claramente. É interessante que para a gente conhecer Deus como libertador, nós precisamos voltar um pouco atrás e compreender a causa da escravidão. Pastor, qual foi a causa da escravidão? É que Deus se esquece daqueles que não se lembram dele. Diga comigo, Deus se esquece daqueles que dele não se lembram. Irmãos, 400 anos o povo de Deus virou escravo lá no Egito. Sabe por quê? Por uma única razão: eles haviam se esquecido de Deus. Então, mesmo tendo promessa, mesmo tendo tudo para ser abençoado, eles estavam na condição de escravos pelo simples fato de ter esquecido de Deus. Então, como nós, entenda, queridos, o tratamento de Deus com o seu povo é completamente diferente com aqueles que não são povo de Deus. Então nós temos que entender como Deus trata com o filho. Por isso que o texto fala aqui no versículo 5: sabe pois no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então nós estamos vendo aqui uma tratativa de Deus com os seus filhos. E o fato é que toda vez que um filho de Deus se esquece de quem ele é, se esquece que ele é filho de Deus, se esquece que ele é servo de Deus, ele sai da condição de liberdade e entra para a condição de escravo. E aí não importa quanto dinheiro ele tem, ele vira escravo. Ele vira um escravo. A vida dele perde sentido. E tem gente que vive só para isso, para correr atrás do dinheiro, Ele não tem mais tempo para Deus, ele não tem tempo para amar, para adorar, para servir, para glorificar o seu Deus. Ele não tem tempo mais para ser filho, porque ele virou escravo. E nós sabemos, irmãos, que o Egito é o símbolo do mundo e Faraó é o símbolo de Satanás. E está cheio de filho de Deus que infelizmente é um escravo mundano do diabo. Perdeu a liberdade. Mas nós percebemos que nessa fase aqui, o povo de Deus vai experimentar o libertador. Eles caíram, acabaram nessa condição de escravo por esquecer-se de Deus. Mas eles experimentaram a libertação quando se lembraram novamente do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus viu o sofrimento do seu povo e ouviu o seu clamor. E o texto diz que Deus se lembrou daqueles que o clamavam. Deus se lembra daqueles que lembram-se dele.
Olha que expressões. E Deus se lembrou do seu povo. Agora eu te pergunto, quem é que esqueceu de quem? A Bíblia está nos dizendo que Deus se esquece daqueles que decidiram se esquecer dele, mas que Deus se lembra quando o seu povo volta a se lembrar dele. Então entenda, o problema não está na memória de Deus, o problema está no nosso coração. E o povo, quando entrou num aperto, numa escravidão tão terrível, num sofrimento tão grande, eles lembraram de Deus e começaram a clamar, e começaram a orar. Gente, a ênfase nessa fase é a oração. A ênfase na fase de viver a libertação do libertador é através da oração. Então, se em algum motivo você percebe que se esqueceu do Senhor, que perdeu a referência da paternidade de Deus, que já não serve mais o Senhor, que percebeu que está numa condição de escravo do mundo e do diabo, e não mais servo de Deus, perdeu o ministério, perdeu a chamada, perdeu tudo. É tempo de lembrar de Deus, é tempo de voltar a clamar, é tempo de voltar à oração, é tempo de voltar para o ministério, é tempo de voltar para a intimidade com Deus. Por quê? Porque Ele nos escolheu para servi-lo. Nós fomos escolhidos por Deus para servi-lo. E foi Deus que milagrosamente mudou a condição do seu povo da escravidão para a liberdade. Quando Deus ouve o clamor do seu povo, o texto diz: e Deus desceu a fim de livrá-los. Enviou o libertador chamado Moisés. 10 pragas foram derramadas sobre o Egito. O poder de Faraó foi quebrado, e com mão forte Deus resgata o seu povo à liberdade. Eu quero dizer que há poder em Deus para mudar a nossa condição de escravo para livre. Seja qual for a fase da vida que nós estamos vivendo, a fase da libertação nos é proporcionada pelo poder de Deus, que é a resposta das nossas orações. Pastor, eu preciso dessa libertação financeira na minha vida. Estou tomado de dívida, de problema, de confusão. Investi tanto da minha vida pensando que ia melhorar. Parecia que eu ia ganhar dinheiro, mas o que eu ganhei foi problema. Eu me sinto um escravo. Irmãos, tem gente que não dorme mais. Tem gente que está vivendo à base de remédio. Mas eu quero dizer para você que nós podemos viver a liberdade do cuidado de Deus. Então avalie a sua história, avalie a condição atual que você se encontra. E se você acredita que precisa melhorar, é só clamar. Aquele povo chegou no nível que eles disseram: não aguento mais. E eles começaram a clamar. A Bíblia diz que Deus viu o sofrimento deles. Mas eu sempre digo que Deus não responde ao sofrimento, Deus responde à oração. Deus responde ao clamor. E Deus veio socorrer o seu povo. Deus é poderoso para mudar a nossa condição, a condição que você se encontra hoje. Então não se conforme. Aquele povo não aceitou continuar a viver assim. Irmãos, escravidão é ser obrigado a fazer algo para garantir a sua sobrevivência. O que é viver a liberdade financeira? É você, na verdade, fazer aquilo que ama e ter a sobrevivência garantida por Deus. É fazer a vontade de Deus. Sabe, é experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. É viver uma vida leve. É passar por essa terra como um peregrino, saber que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Irmãos, eu não sei quanto dinheiro Jesus tinha na conta. Eu não sei quanto dinheiro Paulo tinha na conta. Eu não sei quanto dinheiro Pedro tinha na conta. Eu não sei quanto dinheiro os nossos irmãos tinham. Elias, Eliseu, Moisés, Josué, eu não sei. Mas o que eu sei é que eles se tornaram referência de homens que serviram a Deus, que cumpriram o propósito, que cumpriram a missão. Então o mundo hoje está virado. Nós somos convidados muitas vezes a seguir o curso desse mundo. Não, eu preciso nascer, crescer, estudar, formar, ganhar dinheiro, casar, ter minha casa, meu carro, viajar e depois morrer.
Mas e a missão? E o chamar de Deus? E o propósito? Quem é o Senhor da nossa vida? Irmãos, não dá para nós vivermos a vida aceitando Jesus só como Salvador. Nós precisamos recebê-lo como Senhor. É aqui que acontece a libertação. É quando Deus se torna Senhor da nossa vida. Essa é a verdadeira libertação, quando nós temos o Senhor sobre nós. Nós não podemos ser senhores da nossa própria vida. Eu sempre digo que o inimigo mais feroz que Jesus enfrentou não foi o diabo no deserto, mas foi o seu ego no Getsêmani. No deserto Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. Mas lá no Getsêmani ele suou gota de sangue. Lá no Getsêmani o desespero foi grande, porque, irmãos, morrer para o ego, morrer para si mesmo e viver para Deus, chegar numa fase da sua vida onde você diz assim: Senhor, eu gostaria que fosse diferente, todavia não faça o que eu quero, faça a sua vontade em mim. Então esse é o caminho para a verdadeira liberdade, e é isso que Deus está fazendo na vida do seu povo. Deus veio libertar o seu povo para servi-lo. Então descubra a vontade de Deus para a sua vida e viva essa liberdade. Agora, não interessa quanto você vai ganhar servindo ao Senhor, mas o que interessa é que você está cumprindo a vontade dEle. Irmãos, teve muita gente, sabe o que ganhou servindo ao Senhor? A morte. Teve muita gente que foi queimado, teve muita gente que foi jogado para os leões, teve muita gente que arrancaram a cabeça deles, teve muita gente que foi cerrada ao meio, mas eles entenderam que estavam fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui hoje sobre liberdade financeira, é saber que Deus recompensa os seus servos, Deus cuida, Deus abençoa, e nós temos que cumprir a missão que Ele nos deu. A segunda fase do caminho para a liberdade financeira, é possível vermos a presença de Deus como condutor. Como o quê? Primeiro, Ele é libertador. Nós encontramos essa ação de Deus na nossa vida. Todos nós aqui somos ex alguma coisa, e hoje nós somos filhos, hoje nós somos servos. Mas na segunda fase nós vemos Deus como o condutor. Olha o versículo 2, o que diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ele fez o que, gente? Nos guiou, ou seja, te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Olha que coisa tremenda. Essa é a fase que nós vemos o Senhor como o guia, o condutor, aquele que conduz a nossa vida, aquele que guia a nossa vida. E se a ênfase na fase da libertação é a oração, a ênfase nessa fase é a fé. A ênfase na fase onde Deus está guiando a nossa vida é a fé. Porque, gente, é impossível viver a liberdade financeira se nós não temos Deus como aquele que nos liberta e nos conduz, como aquele que nos guia. E foi a falta dessa fé que levou a maioria do povo a ficar prostrado no deserto. Porque entenda, aquele que libertou, Ele é poderoso para cuidar. Quantas vezes o povo de Israel reclamou: a minha condição de escravo era melhor do que essa agora que eu estou servindo ao Senhor. Engraçado, quando eu era escravo tinha isso, tinha aquilo, agora eu estou nesse deserto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: se Deus está com você nesse deserto, você tem tudo. Então a gente precisa crer, a gente precisa confiar que Deus está guiando, que Deus está indo adiante de nós. Por mais que a fase é difícil. Irmãos, a fase de deserto é uma fase de total humilhação, é uma fase de total dependência, é uma fase que você dorme hoje e você não sabe o que tem amanhã para comer. Você só sabe pela fé que Deus proverá. Porque nessa fase
Deus nos submete à correção, como o pai faz com seus filhos, como a gente leu aqui no versículo 5. Porque lembra que Deus libertou, mas depois da libertação veio a correção no deserto, porque Deus queria que o povo não se esquecesse qual foi a causa da escravidão. Toda vez, irmãos, que nós nos esquecemos de Deus, infelizmente, nós vamos viver a escravidão. Quando a gente lembra de Deus, o poder dele vem, a libertação acontece e Deus passa a dirigir a nossa vida. Ser guiado pelo Espírito Santo é a verdadeira liberdade. E aí Deus corrige seus filhos. No deserto, após tirá-los do Egito, Deus agora estava tirando o Egito deles. E alguém disse: o mais difícil não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo. E o nosso problema é que às vezes, irmãos, nós somos mundanos. Nós estamos tão cheios de coisas mundanas. Nós precisamos ser lavados pela verdade. Nós precisamos ser purificados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser levados à cruz. Poder dizer como Paulo disse: olha, eu já estou crucificado com Cristo, todavia não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, nós passamos a ser guiados por Deus. É nessa fase que Deus nos submete a testes de humildade para revelar o que está no nosso coração. O texto que nós lemos fala isso. E eu guiei vocês pelo deserto para humilhá-los, para saber o que estava no seu coração, para saber se de fato você iria obedecer a Deus ou não. Irmãos, tem muita gente que infelizmente está seguindo Jesus por interesse. A Bíblia diz que um grupo de pessoas se aproximou de Jesus e falou assim: mestre, te seguiremos para onde o Senhor quer que for. Para onde o Senhor for, nós vamos te seguir. A Bíblia diz: Jesus, conhecendo o coração deles, disse assim: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu sei que vocês estão querendo me seguir por interesse, mas eu tenho certeza que se vocês virem a dificuldade que existe em me seguir, vocês vão me abandonar no meio do caminho. E quantas pessoas, irmãos, clamaram o libertador nas fases mais difíceis da vida, mas na hora que começou Deus guiá-lo pelo deserto, começou a vir as humilhações, começou a vir as dificuldades, começou a vir as necessidades, a pessoa chutou o balde. Então Deus quer conhecer o nosso coração. Que tipo de aliança nós temos com Deus? Será que essa aliança está condicionada aos recursos? Não, se Deus realmente fazer maravilhas na minha vida, me der muito dinheiro, eu não vou largar Deus nunca. E se Ele não te der nada? E se Ele provar você? E se Ele te humilhar? Você vai fazer como o povo fez lá atrás? Engraçado, eu servia Satanás, eu tinha tudo, agora eu estou servindo a Deus, não tenho nada. Eu vou voltar para o diabo. O diabo é que era bom, lá no mundo que era bom. Eu tinha de tudo. Agora eu estou na igreja, estou servindo a Deus, estou dando meu dízimo, minha oferta, e a coisa não vai. Esse é o deserto. Essa é a fase da provação, essa é a fase da humilhação, essa é a fase que Deus quer revelar seu coração, essa é a fase que Deus quer ver se você é filho, se você é servo, ou se você é mais um interesseiro. Essa é a fase que Deus prova o coração de muitos. Essa é a fase onde o alimento físico é escasso, mas o alimento espiritual, ele é abundante. É interessante que no versículo 2 aqui, verso 3, fala assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha que coisa, irmãos, essa é a fase que você abre as latas, está vazia, mas você dobra o joelho e o céu fala com você. A voz de Deus vem, o Espírito Santo te enche. Você sabe que está passando por dificuldade, sabe que está passando por necessidade, mas Deus está ali coladinho com você. O céu não tem escassez, mas essa é a fase que prova o que é mais importante para nós: é continuar recebendo do céu,
Ou será que os nossos olhos estão no que está faltando na terra? Quando os olhos estão voltados para Deus, irmãos, a gente nem dá conta do que está faltando. É como o Ivan falou aqui, coração grato. Coração grato, ele nem dá conta do que não tem ou deixou de ter, porque ele sabe que Deus está presente, ele sabe que Deus está cuidando. Essa é a fase onde somos submetidos a testes de fidelidade e de obediência. Olha o versículo 6: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. A fase da fidelidade, da obediência, para saber o que estava no seu coração, se iria ou não me obedecer. Porque, irmãos, ter fé quando tudo vai bem, todo mundo tem. Obedecer a Deus quando tudo está dando certo, isso é muito fácil. Mas obedecer a Deus quando você está no deserto, irmãos, isso é para poucos. Em outras palavras, quando os discípulos obedeceram ao Senhor e entraram naquele barco para atravessar para o outro lado, veio uma tempestade. Eles poderiam ter pensado assim: brincadeira, obedecer a Deus foi uma tempestade para a minha vida. Eu pensei que ia ser mais fácil. Mas entenda uma coisa, muitas vezes obedecer a Deus significa prosseguir no vento contrário. Significa muitas vezes nadar contra a correnteza. Significa muitas vezes passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Mas você vai ver que o destino vai valer a pena. Você vai ver que Deus está te guiando para o melhor, por mais que não pareça. Pastor, como que Deus pode estar me guiando para o melhor se eu estou nesse deserto? E outra coisa, irmãos, são as nossas atitudes que vão determinar quanto tempo esse deserto vai durar. Os estudiosos dizem que aquele deserto poderia ter durado só 40 dias, durou 40 anos, e para muitos foi até a morte. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. A Bíblia diz claramente que faltou fé. Então essa é a fase do deserto, em que nós estamos caminhando para a liberdade financeira, e nós precisamos conservar a fé, mesmo que tudo parece que está dando errado. Pastor, mas Deus me deu sonho. Imagina José, gente, ele tem um sonho, Deus vai abençoar, Deus vai levantar, Deus vai honrar, e tudo acontece o contrário na vida dele. 13 anos, sofrimento atrás de sofrimento, mas ele não perdeu a fé. Jó não foi diferente. Tantas outras histórias na Bíblia. E é interessante que quando os espias começam a murmurar e o povo todo quer voltar para trás, Josué e Caleb, eles dizem o seguinte: gente, vamos acreditar, porque se Deus agradar de nós, Ele vai nos dar a bênção. Essa é a fase que você precisa focar em agradar a Deus, sem interesse, mas por amor. Por amor, só ame o Senhor. Só ame o Senhor. Ô Pai, hoje não tem nada para comer, mas eu vou aproveitar para jejuar, e vou dizer o quanto eu te amo. Eu vou tirar esse dia para te adorar, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Irmãos, um tipo de adoração assim entra no céu rasgando. Um tipo de adoração assim, irmãos, toca o coração de Deus, porque isso é amor. Isso é amor. E é isso que Deus está buscando. Eu costumo dizer que mais do que ser acreditado, Deus quer ser amado. Deus quer ser amado. Então há escassez na terra, mas há fartura descendo do céu para você. Aquilo que você não conhecia, seus pais não conheceram, você vai experimentar do céu sobre a sua vida no deserto. Se você não perder a fé. É uma fase onde você pode não ter nada de novo, mas a provisão de Deus é conservar aquilo que Ele já te deu. Olha para você ver o versículo 4, diz assim: nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Gente, imagina, 40 anos vestindo a mesma roupa e calçando a mesma sandália. 40 anos, a roupa não envelheceu, o pé não inchou. Os estudiosos dizem, irmãos, que o pé das crianças, as sandálias iam crescendo com o pé das crianças. Vê se tem lógico um negócio desse. E eu acredito que Deus faz isso. Pastor, mas Deus não me dá sandália nova, mas Deus conserva a que Ele te deu. Pastor, engraçado, eu estou orando a Deus para Deus me dar um carrinho novo,
Mas você percebeu que o seu carrinho velho não estraga nunca? Deus está cuidando. Deus está, mas a mesma roupa que eu tenho, glória a Deus. Deserto é assim mesmo. Adora a Deus. Se não tem dia para comprar roupa nova, perceba que Deus está conservando suas roupas velhinhas. Irmãos, tem gente que não vem na igreja mais porque não tem roupa nova. As irmãs então tem que tomar muito cuidado, né? O homem não está nem aí, o homem vem 200 dias com a mesma roupa e acha que está abafando. Irmã, se ela tiver que vir 2 domingos com a mesma roupa, acabou a vida dela, né? Nem Jesus amado, eu não tenho roupa nenhuma, ela abre o guarda-roupa, tem 300 peças de roupa. Eu falo, ai Senhor, o que está acontecendo? Que miséria é essa? Não tem nada de roupa para eu vestir. Misericórdia, né? E aí ela olha os sapatos, até tropicando no sapato, tem uns 2 cômodos lá, cheios de sapato. Ai Senhor, não tem um sapato que combina, né? Então, gente, Deus está cuidando da gente. Então no deserto adora, ama, tenha fé, creia. Agora na terceira e última fase do caminho da liberdade financeira, é possível ver a presença de Deus como abençoador. Ah, irmãos, essa é a fase maravilhosa. Olha aí para você ver, capítulo 7, versículo A. Versículo A. Versículo 7, parte A, misericórdia. Olha o que diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, aleluia. E aí tem toda a história dessa terra. Olha o versículo 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de ter comido, estiveres farto, depois de haver edificado boas casas, morado nela, depois de multiplicar o seu gado, seus rebanhos, aumentar sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Olha o verso 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu braço, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Verso 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Irmãos, essa é a terceira fase, onde nós experimentamos Deus como abençoador. Na primeira fase Ele é o libertador, Ele libertou a gente da escravidão, isso é maravilhoso. Na segunda fase Ele é o condutor, Ele é aquele que nos toma pela mão, e Ele nos guia no caminho do deserto, está cuidando de nós, está suprindo. De dia é a nuvem que protege do sol, à noite é a coluna de fogo que protege do frio. Ele guia, Ele mostra o caminho, Ele dá direção, e você vai seguindo em fé, mesmo que você não está vendo nada, mas há uma promessa. Você está trilhando um caminho que te leva à terra prometida, a terra que mana leite e mel, aonde você vai viver a bênção plena de Deus. Agora, se na primeira fase a ênfase é a oração, na fase da libertação a ênfase é a oração, na segunda fase, quando Deus nos guia, a ênfase é a fé, nessa terceira fase a ênfase tem que ser a gratidão. Porque, irmão, essa é a hora que a vida começa a sorrir para você, essa é a hora que tudo começa a dar certo, essa é a hora que Deus introduz você na promessa, essa é a hora que Deus começa a cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Essa é a hora, irmãos, que da mesma forma que teve uma fase na sua vida, parece que Satanás veio com um ataque soviético e veio com tudo para cima de você, essa é a hora que agora é os céus que vem com tudo, e vem derramando bênçãos incontáveis sobre a sua vida. As coisas começam a fluir na sua vida de uma forma sobrenatural. É quando as coisas estão acontecendo, quando a promessa está se cumprindo, quando nós somos introduzidos na terra que mana leite e mel, quando o abençoador começa a nos abençoar como prometeu. Agora, abra o olho, porque essa é talvez a fase mais difícil de todas. Por quê? Porque é nessa fase aonde muitos acabam novamente se esquecendo de Deus. Foi a fase onde nós começamos, foi a fase que levou o povo à escravidão, foi a fase da prosperidade. O texto diz assim: olha, guarda o seu coração para que você não esqueça de Deus. Quando você estiver comendo do bom e do melhor, quando você estiver morando nas mansões, sabe, quando você tiver multiplicado o ouro, a prata, o gado, sua fazenda, você tem sítio para não sei tudo quanto é lado, fazenda não sei aonde,
Deus está te abençoando, Deus está te honrando. Cuidado, para quando chegar essa fase, seu coração não se elevar e você começar a dizer: eu sou o cara. Como diz o irmão lá, né? Esse cara sou eu. Não, é porque isso aqui eu conquistei, porque é a força do meu braço, é a minha sabedoria, é a minha inteligência, é a minha capacidade. Cuidado. É a fase onde muitos acabam se esquecendo de Deus, acabam elevando o seu coração, como o texto diz aqui, atribuindo aos seus esforços e capacidades todas as suas conquistas. Se esquece de onde Deus os tirou, por onde Deus os trouxe e aonde Deus os colocou. Se esquece que a mão de Deus esteve o tempo todo conduzindo e abençoando, libertou, guiou e estabeleceu. A mão de Deus fez tudo. Essa é a hora, irmãos, que o coração tem que ser tomado de gratidão. Essa é a hora que Deus precisa continuar sendo o Senhor. E nós precisamos entender que nós somos mordomos de tudo que Deus te dá. Nós não somos donos de nada. Não, esse dinheiro é meu, esse carro é meu, essa casa é minha. Não, nós somos mordomos. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Nós somos filhos, somos servos. Irmão, servir a Deus quando você não tem nada. Por exemplo, tem muitas pessoas, irmãos, que eles são fiéis no seu dízimo até ganhar um salário mínimo. Agora, será, irmãos, será que você teria coragem de dar R$1.000 de dízimo? Será? Será que Deus poderia te confiar isso? Meu filho, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar tanto que você vai dar R$1.000 de dízimo. Pensa, se você estiver entregando R$1.000 de dízimo, você tem uma renda de 10.000. E tem muita gente, irmãos, que aí a pessoa começa a mudar o coração. É diferente, a pessoa dá ali R$10, dá 100. Daí a pouco a pessoa: nossa, esse mês eu tenho que dar R$2.500 de dízimo. É muito dinheiro. O coração começa a mudar. Eu tenho que ir para a fazenda, não dá para ir para a igreja. Tenho que ir para o sítio. Eu tenho que viajar, não dá para servir a Deus. Eu vou entregar minha célula para alguma pessoa, um pobrezinho, miserável aí, para cuidar. Porque hoje eu tenho muito dinheiro, hoje eu tenho as empresas para tomar conta, hoje eu estou igual o tio Patinhas, eu estou nadando no cofre. Acho que tem gente que nem lembra desse negócio de tio Patinhas. Quem já assistiu o tio Patinhas, gente? Quem nunca ouviu falar de tio Patinhas? Lucimar, vou dar no seu cocão. Lucimar fingindo de bobo. Irmãos, essa é a fase que a gente tem que guardar o coração. Então o problema, queridos, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Qual que é o grande problema? Depois que você passa pela fase da libertação, você passa pela condução de Deus no deserto e é introduzido na prosperidade. Qual que é o problema de você esquecer de Deus de novo? É que dessa vez Deus não entregará a escravidão, Ele vai entregar a morte. Olha o que diz o versículo 19 e 20 para a gente poder orar. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que morrereis. Como as nações que o Senhor Deus destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisesse obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente poder orar. Sabe, seja grato. Eu não sei qual a fase que você está. Pastor, eu estou na fase da escravidão. Então hoje é a noite para você clamar. Hoje é a noite para você clamar: Senhor, me liberta. Irmão, na fase da escravidão você não tem nada. Na fase da escravidão os vícios te tiram tudo. O diabo te tira tudo. Na fase da escravidão, ainda que você tenha renda, mas se você não está servindo a Deus, você é escravo. Pastor, hoje eu trabalho, eu tenho um salário, tenho uma renda, mas meu ministério acabou. Não tem mais ministério, não tem mais chamado de Deus.
eu estou arrastando na vida espiritual. Fase da escravidão. Você precisa voltar a servir a Deus. Você precisa vir fazer festa para Deus no deserto. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado para você. E eu vou dizer para você, não tem patrão melhor do que Deus. Porque Ele é Pai. Talvez você está na fase do deserto. Pastor, é humilhação atrás de humilhação. Nossa, pastor, quanta provação, quanta dificuldade. Mas ei, observa, olha para o alto. Como nós aprendemos aqui hoje na palavra também, seu socorro vem do Senhor. Ele está presente, Ele cuida de você. A terra pode estar escasso, mas o céu está aberto sobre a sua vida. A unção de Deus está presente, Ele te tomou pelas mãos, Ele está te guiando. Esse deserto cheio de serpente, Deus está te protegendo, Deus está te guiando. Creia. Na primeira fase, ore. Na segunda, creia. Agora, pastor, está acontecendo o sobrenatural na minha vida. Eu nunca imaginei, pastor, que eu ia estar ganhando tanto dinheiro. Eu não imaginava, pastor, que essas coisas iam estar acontecendo na minha vida. Talvez eu estou falando aqui, você está achando assim, pastor, será que isso vai acontecer comigo? Vai, mas quando acontecer, lembra, quem é que está te honrando? Não esquece não. Não pensa que isso é coisa sua, é mérito seu. Infelizmente, irmãos, eu já vi muita gente se perdendo no tempo da prosperidade. Muita gente mudando o coração. Muita gente. Eu me lembro que há uns anos atrás eu tive um conflito com uma pessoa aqui da igreja. E eu disse para essa pessoa assim: eu tenho saudade de você quando a gente levava a cesta básica para você. Essa era a fase que você era tão humilde, que você era tão submisso, que você era tão obediente, que você era tão manso. Mas quantas vezes, irmãos, Deus pega a pessoa e põe ela lá em cima, e lá em cima a pessoa vira o coração todo, se levanta contra tudo, contra todos, já olha os irmãos com outros olhos, já se acha superior, já não tem mais o mesmo carinho, a igreja já não é mais a mesma coisa. Tem gente que muda a convivência, né? Ah não, agora hoje eu sou de uma outra classe. Essa igreja é muito simples para mim. As pessoas aqui é muito ralézinha. Eu vou para uma igreja mais de elite. Eu vou para um lugar mais de... Fica onde Deus te plantou. Honre aquele que tem honrado você. Vamos fechar nossos olhos enquanto os irmãos cantam essa canção. Eu queria que você conversasse com Deus. Seja qual a fase que você está, você não está sozinho. Você não está sozinha. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Que eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou, e de novo nasci, e
em sua família, o seu sangue me comprou, e que eu não sou mais escravo do medo, eu sou o filho de Deus, e que eu não sou mais escravo do medo, eu sou o filho de Deus, e que eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, e que eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração para Deus. Essa é uma noite de clamor. Essa é uma noite de renovar a fé, renovar a gratidão. Saber que Deus é contigo. Saber que você é filho, você é filha. Ele cuida de você, Ele te escolheu. Ele é o teu libertador. Ele é o teu guia. Ele é o teu abençoador. Ele te conduz, Ele te toma pelas mãos. Você vai chegar lá, você vai chegar lá, porque Deus é contigo. Você vai chegar lá, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Você vai chegar lá, as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida. Somente creia, somente seja grato, somente o louve, somente clame. Oh, clame, há poder na tua oração. Chame por Ele, chame por Ele. Ele vem sobre a tua vida, Ele vem oferecer libertação, Ele vem ofertar milagres. Os céus derramam sobre a tua vida provisões, provisões dos céus vêm sobre ti, provisões dos céus vêm sobre ti, milagres vêm sobre ti, maravilhas de Deus vêm sobre ti. Ele opera sobre a tua vida, Ele opera sobre a tua vida. Eu ouço grilhões se quebrarem, eu ouço algemas se quebrarem. O libertador passeia por aqui, o libertador passeia por aqui. Ele está aí, Ele está aí. O libertador passeia por aqui, o abençoador passeia por aqui. Aleluia, aquele que te conduz, o condutor passeia por aqui. Ele toma a tua vida pelas mãos. Oh, você vai chegar lá. Oh, Deus poderoso, você é filho, você é filha. Oh, Deus está abrindo o mar. Deus está abrindo o mar diante de você. Deus está abrindo oportunidades para você. Eu vejo Ele abrindo portas. Eu vejo Ele abrindo portas para você. Eu vejo Ele abrindo portas para você. Oh, o céu se abre sobre ti. O céu se abre sobre ti. Ele está te dando visões. Ele está te dando revelações. Ele está te levantando. O Senhor te unge hoje. Empresário, empresária, Deus está te dando sonhos, grandes sonhos. Aleluia, tua história vai mudar. Você vai se lembrar de hoje. Anota esse dia hoje. Anota esse dia. Esse dia é o marco do teu milagre. Deus está operando na tua vida. Ele te escolheu, Ele te ungiu, Ele te levanta para grandes coisas, para maravilhas, para maravilhas. Receba, receba, filho, receba, filha. Oh, eu sou filho de Deus.
pode cantar. Eu sou filho de Deus, porque eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. O libertador está aqui. Eu não sou mais escravo do medo. Ele cuida de você. Eu sou filho. Não se preocupe com o futuro. Aleluia. Eu não sou mais Ele cuida de você. escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Só os filhos e filhas de Deus, dê o seu melhor aplauso a Ele e diga: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e de Israel, e é o Deus da igreja. É o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso libertador, é o nosso condutor e o nosso abençoador. O Senhor é aquele que nos guia, que nos protege. O Senhor é aquele que nos faz chegar lá. Ó Deus, queremos em tudo ser mordomos, queremos em tudo cumprir sua vontade. Não importa quanto dinheiro nós vamos ter na conta, tudo que nós queremos é cumprir a missão. Ó Deus, é fazer tudo que está no teu coração. Seja como for, cumpra em nós a sua vontade, em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir do Senhor naquele dia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no descanso do seu Senhor. Esse é o nosso sonho, Deus. É aquele dia quando o Senhor nas nuvens voltar e a trombeta soar, e os anjos do Senhor nos recolher e nos encontrarmos contigo nas nuvens e estar contigo para sempre. Ó Deus, não há ninguém na terra que queiramos mais do que a Ti, e nada no céu que desejamos mais além de Ti. Ó Deus, o Senhor é nosso tesouro, o Senhor é nossa maior riqueza. Ó Deus, queremos ter a liberdade de Te servir. Faraó oprimia o povo no Egito, aumentando cada vez mais a carga de trabalho, para que eles não tivessem tempo de servir o Senhor, tempo para adorar, tempo para louvar, tempo para fazer festa para o Senhor. Mas em nome de Jesus, nós não somos escravos do diabo, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, todas as suas promessas, ó Deus, em Cristo Jesus se cumprirão sobre nós. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco e todas as famílias aqui representadas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe, dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.